Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que está chegando aí no nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus, que está fazendo essa experiência com a Palavra conosco, que está caminhando e vendo essas maravilhas da presença de Deus. Bem, nessa terça-feira, então, a gente no livro de Ezequiel, a gente vai falar sobre essa passagem da água que jorra, né? E essa água que jorra, quando vai dizer essa casa, né? A entrada da casa do Senhor, e vai dizer que sai essa água, essa é uma imagem, a casa do Senhor é o templo, e do templo jorra essa água, que também é uma analogia, porque em um tempo mais, nós vamos ver uma água que sai do lado de Jesus. Então esse texto é uma prefiguração do que vai acontecer com Jesus também, dessa água purificadora que vai sair do lado dele. Mas que além de uma água purificadora, também é sinal dos sacramentos que a igreja concede a cada um de nós como sinais visíveis para a nossa salvação. Então essa água que jorra da igreja para nós, né, essa torrente de graça que jorra da igreja para nós, são os sacramentos, que nós precisamos usá-los, que nós precisamos nos aproximar deles. E aí nós vamos ver que esse homem, ele vai medindo 500 metros, avança até aqui, 500 metros. E quanto mais se adentra, mais abundante é esta água. O que significa isso, então? Quanto mais eu me aproximo dos sacramentos, quanto mais eu uso os sacramentos, mais abundantes são as graças que eu recebo. Porque o sacramento são sinais eficazes da graça de Deus. Então, quanto mais eu me aproximo deles, mais eles realizam essa obra, mais eles vão fazendo, tem essa força operativa na minha vida, me salvando, me curando, me restaurando, me regenerando. E também é importante a gente entender que Deus, ele quer ser, nós precisamos também essa água, quando ele vai dizer que não tem como atravessar senão a nado, é um convite também a mergulharmos na torrente de graça de Deus, a nos aprofundarmos nas coisas de Deus, porque muitas vezes nós ficamos superficiais, a gente faz o básico, a gente faz o mínimo, mas a palavra vai convidando a gente a se aprofundar em Deus, a viver desse mais profundo, a viver dessa graça mais profunda que Deus tem para cada um de nós. E aí o texto vai continuar dizendo que essa água, por onde passa da vida, gera frutos, as árvores crescem, os animais se alimentam, é remédio para quem usa, né, as folhas daquelas árvores. E tudo isso também são sinais dos sacramentos, porque quem recebe os sacramentos é chamado a crescer, a dar frutos e ficar curado. E aqui a gente até tem, porque, por exemplo, os sacramentos eles se dividem em sacramentos de serviço, ou seja, o que é serviço? Dar frutos. O seu matrimônio, o meu sacerdócio precisam dar frutos para a igreja. Olha aí, quem se aprofunda nos sacramentos e vive bem, quem vive com plenitude, quem vive consciente a sua vocação, o seu chamado, o sacramento que recebeu, dá frutos. Um matrimônio que ajuda outros matrimônios a encontrarem o Senhor, a viver uma vida debaixo da providência de Deus. Mesmo não entendendo, mesmo não conhecendo, mesmo não entendendo, mesmo não tendo muitas condições, às vezes vivendo na providência mesmo, na privação, mas uma família que vive em Deus, isso dá muito fruto para a igreja. Um sacerdócio também que se edifica em Deus, dá muito fruto para a igreja. Quando fala em crescer, a gente vê os sacramentos da iniciação cristã, Eucaristia, o batismo e a confirmação, que fazem a gente crescer na fé, crescer na presença de Deus, crescer na intimidade. E remédio, os sacramentos de cura, que são a reconciliação e a unção dos enfermos, onde somos curados. Então, ou seja, tudo isso é o universo dos sacramentos, onde eu dou frutos, se eu vivo bem a minha vocação, eu cresço me alimentando da Eucaristia, entendendo que eu sou um batizado e não sou chamado a qualquer coisa, e também usando do remédio, que é a unção dos enfermos, e de maneira especial a confissão, que agora a gente está na época dos mutirões de confissão, aí então que você se prepare bem para fazer uma boa confissão, para se preparar bem para a Páscoa, estando limpo, né, e purificado para viver esse tempo. O Evangelho, ele vai destacar esse homem que vivia há 38 anos, que ele estava lá naquela piscina de Betesda. É interessante que antes de Jesus aquele homem já estava lá.
Aquele homem já estava lá e Jesus nasceu, cresceu e aí foi encontrar aquele homem. Esse homem está há 38 anos ali, passando também pela prova do tempo. Esse homem, ele podia ter desistido. Esse homem, ele podia ter ido embora. Esse homem podia ter desistido dele mesmo e da vida, como muitas pessoas têm desistido. Mas ele continuou ali, porque ele alimentava no coração dele a esperança que um dia ia dar certo. Ele alimentava no coração dele a esperança de que a hora dele ia chegar. E isso é muito importante para nós. Não invejarmos o que é do outro e também não desistirmos, mas pensarmos e alimentarmos: a minha hora vai chegar. Deus vai me ver em algum momento. Então é muito importante a gente alimentar isso. A minha hora vai chegar. Deus vai me ver em algum momento. E aí nós vamos ver que Jesus vai perguntar àquele homem: você quer ficar curado? E aquele homem não vai responder a pergunta de Jesus, mas ele vai começar a falar da sua condição. Olha, eu tô aqui, mas sempre que eu tento chegar lá, alguém chega na minha frente, eu não tenho ninguém que me leve até lá, eu não consigo. Então aquele homem foi reconhecendo: eu sou incapaz. Você quer ser curado? A resposta seria sim ou não, mas ele diz: eu sou incapaz. Ele se reconhece incapaz diante daquele que é capaz e tudo pode. E aí Jesus cura aquele homem. E é interessante que Jesus não diz fica curado. Jesus diz diretamente: toma tua cama e caminha. E aquele homem se levanta, toma a cama dele e vai embora. É interessante que, se a gente lembrar que a samaritana, no domingo retrasado, ela deixou o cântaro. E Jesus não pede esse homem para deixar a cama, porque também ele carregar a cama era um sinal da cura. Porque se ele saísse andando e as pessoas o encontrassem, ele seria só mais um. Agora, um homem carregando a cama já chamava atenção. Então as pessoas iam reconhecê-lo como aquele que foi curado. Então também Jesus usa desses sinais. Às vezes, nós vamos ser curados, mas ainda vamos carregar a nossa cama. Precisamos carregar a nossa cama como um sinal do lugar que Deus nos tirou. Um sinal, uma marca de onde eu estava e para onde eu estou indo agora com o Senhor. Então, às vezes, a cama ainda vai permanecer um tempo com a gente aí, para que a gente se recorde de onde Deus nos tirou também, de onde Deus me fez sair, a obra que Deus realizou na minha vida, as maravilhas de Deus em mim. E aí aquele homem que foi curado, ele vai encontrar depois com Jesus. A gente vai vendo nesses dias, a gente viu no Evangelho de domingo que ele curou o cego de nascença, o cego não sabia, e depois ele foi ao encontro do cego. A gente vai ver hoje que o homem também foi curado, não sabia quem ele era, ele vai encontrar de novo. Jesus, ele está fazendo reencontros com as pessoas. Não é muito comum isso, mas assim, nesse momento aqui do Evangelho de João tem os reencontros, né? Jesus faz a obra e não desaparece, volta depois para revelar alguma coisa para aquelas pessoas. E aí para esse homem que estava com esse problema no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: você foi curado, não volte a pecar para não te acontecer coisa pior. Por quê? Porque uma vez tocado pelo Senhor, a gente tem uma responsabilidade maior. O Senhor já te tocou, já te curou e te perdoou. Isso te dá uma responsabilidade maior. Porque quando Jesus nos toca e nos cura e a gente volta para o pecado, a gente está, de alguma forma, desmerecendo aquela graça que Deus nos deu. Eu não estou falando isso para ser um peso para você, mas é para te levar a refletir também antes do pecado. Que às vezes quando o Senhor nos perdoou de um pecado, nos libertou, e a gente se deixa e se permite ir deliberadamente a outros pecados ou voltar ao mesmo pecado, a gente de alguma forma está desvalorizando a graça de Deus. Por isso ele diz: cuidado para que não aconteça coisa pior. E o que é a coisa pior que pode acontecer? É ele não ter tempo de uma nova reconciliação e parar no fogo do inferno. Então Jesus está preocupado com a salvação daquele homem. Eu estou te dando uma responsabilidade. E toma cuidado, porque talvez você pode não ter uma outra chance. Então, porque a gente não sabe o dia, a hora que o Senhor vai nos chamar e que Ele vai voltar. Então a gente tem que estar sempre pronto para um encontro com Ele. A gente tem que estar sempre pronto para entrar e atravessar as portas da vida eterna. Como dizia ontem, entrar na Jerusalém Celeste. Então, não desvalorize a graça de Deus. Não desvalorize essa torrente de água maravilhosa que jorra do templo e que está disponível para nós. Mas que nós mergulhemos nela para que o Senhor nos encontre puros e santos, como diz a música, né? E com isso, também eu quero dizer para você, caso você tenha algum pecado que você não se confessou,
corre logo para se confessar, para que não aconteça coisa pior. E o Senhor nos encontre, como eu acabei de dizer, puros e santos. Te pedimos, Senhor, que traga uma urgência ao nosso coração, um desejo urgente de purificar-nos, um desejo urgente de converter-nos, um desejo urgente de mudança de vida, um desejo urgente de crescermos espiritualmente, um desejo urgente de mergulharmos nas tuas torrentes de água, para que não sejamos pegos desprevenidos, Senhor, mas que sejamos encontrados puros e santos. Eu quero, Senhor, ser puro e santo. Eu quero ser encontrado por Ti preparado e cruzar as portas da eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.